um mistério, esse é o primeiro jeito que eu me relaciono. Ao mesmo tempo eu sinto que não é muito um mistério, eu sou ateu e cético, então para mim a morte é um fim mesmo, o fim daquela personalidade, mas a matéria daquela pessoa, ela foi se desfazendo aos poucos durante todo esse tempo. A gente perde células e átomos o tempo todo. Então, eu tenho essa visão que eu acho bem interessante. É uma visão científica, mas poética ao mesmo tempo, que é o tempo todo a gente está deixando de ser a gente, porque a gente está sendo uma pessoa nova, porque a gente está trocando células e átomos, e isso não vai deixar de acontecer após a morte. O que vai deixar de acontecer é a nossa autoconsciência dessa conjunção de átomos e células. Então eu vejo um pouco assim, eu vejo a dificuldade mesmo, eu acho, é encarar a morte de quem você ama e não, talvez, e o fato de que isso daqui, essa consciência que eu tenho, eu prezo muito, então que vai ser finito isso não é tão interessante de pensar, claro. Vou com certeza usar essa minha história e outras, talvez, outros lutos que eu já passei. Mas eu sinto que realmente a morte do meu pai foi, acho que o maior luto que eu já tive até hoje. Eu acho que antes eu estava distanciado, bem mais distanciado das pessoas que faleceram, né? Meus avós, eu tinha uma proximidade com eles mais novo, mas quando eles foram falecer já estava distante. Mas acho uma experiência que a gente tem que utilizar artisticamente. Meu pai era artista, então o meu luto tem muito já uma mistura de aproveitamento artístico sempre. O fato de eu arrumar as coisas do meu pai já foi um trabalho que envolvia uma organização da obra dele, do trabalho dele, artístico, e conseguir ver o trabalho inteiro dele, todos os quadros, tudo que ele deixou, foi um processo maravilhoso para o meu luto, na verdade. Foi um jeito incrível de acalmar, talvez, ou mudar a sensação de uma perda para talvez, entendimento de que deu tudo certo, de que ele aproveitou a vida o suficiente, que ele produziu muito, que a arte estava lá, estava feita, estava tudo meio que feito. Então, é como se o fechamento fosse bem mais fácil quando você aproveita ele, e você fala de você e você ainda trabalha artisticamente, você gera algo. Então são duas coisas, na verdade, que eu falei. Você gera um conteúdo artístico ou você vê o conteúdo artístico que foi gerado por uma pessoa, as duas coisas geram um fechamento muito bom. Pelo menos é o que eu sinto. Depois dessa experiência, ficou muito claro para mim que entender e buscar conhecer a pessoa de um jeito que você nunca pôde em vida, porque mesmo seu pai, por mais íntimo que você seja do seu pai, e eu tinha uma ótima relação com ele, você desconhece ele, por exemplo, como adulto antes de você existir, ou mesmo depois de você existir, tem toda uma personalidade que está reservada para ele mesmo, que é dele. Então, ir conhecer, em vez de evitar, buscar, porque geralmente isso traz um conforto, um entendimento de que a vida foi vivida e de que não é um problema, na verdade, é uma natureza. Então eu diria, busquem e não evitem. Foram tantas descobertas, na verdade,
Meu pai sempre foi uma pessoa muito expressiva, tanto pessoalmente como artisticamente. Falava muito e a pintura dele era muito gestual e forte, e cheia de cores, etc. Acho que uma coisa que eu descobri, que era um lado dele, eram textos e coisas que mostravam outro lado, um lado muito mais fechado, um lado de reflexão sobre ele e sobre coisas que eu não imaginaria encontrar. Então, você vê um outro lado da pessoa, que é um lado que você nunca teria acesso. Ele, apesar de toda essa expansão, ele tinha dificuldade de falar o que ele sentia diretamente para as pessoas, entendeu? Então, você vê lá, eu descobri coisas que quadridimensionalizam ele, né? Colocam ele no tempo, no espaço de outra forma, trazem pontos interessantes sobre como ele viu algo, como ele se sentia, se ele se sentia triste de vez em quando, se ele se sentia... Talvez isso também, os pais não gostam de mostrar que estão tristes ou preocupados para os filhos, e aí você descobre que eles têm os seus momentos de tristeza e preocupação, etc. Uma nova camada. E da camada que eu já conhecia, também conheci muito mais. Eu fiquei surpreso com a quantidade, por exemplo, de coisas que ele tinha feito. Era muito maior do que eu imaginava. Eu acho que a grande coisa que talvez seja interessante é você realmente trabalhar aquilo que você quer e não querer cobrar nada de ninguém. Cada um tem que se identificar com aquilo que está mexendo. Cada filho tem uma relação diferente, nasceu numa época diferente, com um pai e uma mãe diferentes, eu acho. Inclusive a presença dos irmãos também vai alterando como é aquele núcleo familiar e aquela presença. Então, cada um vira a soma ali de um tempo, de um espaço. Então, nossas heranças são diferentes. Então, o jeito que a gente lida com o assunto tem que ser diferente. É necessariamente diferente. E, às vezes, não sei, eu acho que a gente nunca deve julgar o jeito que o outro usa, seja o afastamento, seja o isolamento, ou seja, realmente trabalhar como um grupo. É porque às vezes fica estranho, né? Se, sei lá, alguns trabalham como grupo e um fica isolado, talvez haja uma cobrança, mas eu acho isso errado. Eu acho que se alguém se sente com necessidade de se isolar, acho extremamente importante que isso seja respeitado. Se isso acontecer, as coisas fluem muito bem, eu acho. Acho que todo mundo se organiza e fica gostoso. Você começa a relembrar o seu pai, né, ou o seu ente querido, falecido. E você relembrando isso junto ou separado sempre vai ser maravilhoso.